Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e amanhã tá recheada de coisas pra gente conversar e aprender. Então, vamos começar por história? Pega o teu livro, abre ele lá na página 116, tá? Hoje nós vamos conversar sobre os direitos e os deveres do cidadão. Lembram que na última aula a gente conversou sobre os direitos e deveres dos trabalhadores, dos operários? Então, hoje a gente vai conversar sobre os direitos e deveres de todo cidadão, tá? Segundo as leis de nosso país, todos os cidadãos são iguais, tá, gente? E eles têm os mesmos direitos e deveres diante da justiça. Então, o que é que significa dizer que todos os cidadãos são iguais perante a lei? Quer dizer que cada pessoa, independente de raça, de religião, independente de classe social, tá? Vão ter os mesmos direitos e deveres perante a justiça, tá? Então, esses direitos e deveres, eles estão aonde? Eles estão na Constituição da República Federativa do Brasil, tá? É um documento que vai apresentar os direitos fundamentais para um cidadão ter uma vida digna no país, tá? Como ter uma casa, votar, ser respeitado como pessoa, ter um trabalho, segurança, lazer, direito à saúde, tá? E é nesse documento também que a gente encontra os nossos deveres a serem cumpridos, tá? Como, por exemplo, votar, tá? E o voto é uma coisa muito interessante, porque o voto no país é tanto um direito como um dever, tá certo? É um direito porque a gente tem a possibilidade de escolhermos quem vai governar, tá? De forma democrática. E é um dever porque o voto no nosso país, ele é obrigatório, tá? Além disso, a gente tem outros deveres como cuidar do patrimônio público, né? Dos espaços públicos. A gente tem os deveres também de respeitarmos uns aos outros, tá? Então, vamos lá para inglês? Vamos para inglês, gente? Ó, abre o teu livro lá na página 67, a gente vai continuar com a atividade sobre os números. Na última aula nós vimos os números aí de 11 a 20. Vamos relembrar? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Bora lá? Relembrou? Então, gente, lá na página 67, a gente vai ter aqui, ó, complete os vocábulos referentes aos numerais e relacione-os com as frases conforme a expressão dos personagens na cena. Vamos relembrar as expressões também. Tired, cansada. Hot, calor. Sad. Sad é sad, gente, triste, tá? Bora lá. Happy, feliz. Hungry, fome. E thirsty, sede, tá? Então, bora lá. Aqui em cima nós temos os números, tá? Por extenso. E aqui do lado a gente tem as expressões. E aqui a gente tem, para cada criança, a gente tem a gente tem um numeral, tá? A gente tem um numeral. Então, ó, número 18, cansado. Como é que é cansado? Tired. Número 11, hot.
Número 17, triste. Sad, tá? Sad é triste. Número 20, nós temos aí, ó, happy. Então, feliz, né? Número 14, a gente tem uma menininha aí pensando em água. Então, ela tem sede, né? Thirsty. E número 15, a gente tem um menino pensando no cachorro quente. Então, é fome. Então, a gente tem aí hungry, tá? Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão aqui, ó, na primeira coluna, completar o nome por extenso dos números, tá? Com as letrinhas que estão faltando. E aí, depois de completar, vocês vão ver o que cada número significa de expressões aqui na imagem, tá? E aí vocês vão ligar o número por extenso a expressão que ele indica na imagem. Então, por exemplo, o primeiro número aqui é 15. Então, vocês vão procurar. Qual é o número 15? É o número 15. Então, vocês vão procurar na imagem. Olha só, na imagem o que é? É o menino com fome. Então, he is hungry. E aí, vocês vão ligar o nome 15, a frase he is hungry, tá certo? Vamos lá para a página 68. Na página 68, gente, a gente tem uma cruzadinha aí muito legal, tá? Olha só, a gente tem partes do corpo, tá? Então, quais foram as partes do corpo que a gente viu? Rosto, que é face, né? Face. Nós vimos aí dedo do pé, que é toe. Nós vimos joelho, que é kidney. Nós vimos boca, que é mouth. Nós vimos olhos, que são eyes. E nós vimos mãos, que são hand, tá? Nós vimos também dedos das mãos, que são fingers, tá certo? E nós temos também aqui, além das partes do corpo, para vocês completarem, né? Completarem com as letrinhas que compõem a palavra dessa parte do corpo, nós temos algumas continhas. Então, bora lá. 9 mais 8. Quanto é 9 mais 8? É 17. Então, como é que é 17 em inglês? 17. Então, do lado aqui, ó, de 9 mais 8, você vai completar com a palavra 17, tá? Então, como é que é para fazer essa cruzadinha? Completar com as partes do corpo e completar com o numeral, que é a resposta de cada continha que tem aqui, tá? Então, presta atenção também na hora de fazer a continha, tá? Porque senão pode dar um número errado e você não conseguir completar lá na cruzadinha, tá? Bora para português, página 166. Hoje a gente vai estudar sobre sujeito e predicado. Gente, o que é sujeito e predicado? Sujeito e predicado são duas partes que a gente tem na frase. Mas o que é uma frase? A frase é quando a gente diz algo sobre alguma coisa. Então, bora lá. A caneta é preta. Olha só, tem uma caneta preta aqui. A caneta é preta. Essa é a minha frase, tá? E nessa frase, a caneta é preta, eu vou ter duas partes que vão constituir essa frase, que é o sujeito e o predicado, tá? Então, o que é o sujeito? O sujeito é a parte da frase a qual o verbo se refere e sobre o que a gente diz alguma coisa, tá? Então, bora lá. A caneta é preta. Qual é o verbo da minha frase aqui? É o verbo ser, que está representado aqui pela variação é. Então, quando eu digo a caneta é preta, eu estou dizendo o que ela é, tá? Eu estou dizendo uma característica dela. Lembram, na última aula eu falei que existem os verbos que indicam modo, né? Tem os verbos que indicam fenômenos da natureza, os verbos que indicam ação e os verbos, gente, que vão
indicar aí, como é que eu posso dizer? Os verbos que vão indicar estado, tá? Então, o estado, como aquela pessoa está, como aquela pessoa é. Então, aqui no caso, a caneta é preta. O verbo ser é o verbo de estado. Qual é o estado dessa caneta? Ela é preta, tá? Então, eu estou falando sobre o quê? Sobre uma caneta. É sobre ela que eu faço uma declaração. Então, ela é o meu sujeito. Qual é o meu sujeito? A caneta, tá? Pra gente descobrir, gente, o sujeito, a gente pode fazer o seguinte: perguntar, tá? Então, quem é que é preta? A caneta, tá? A gente pega o que está se falando e faz a pergunta. Então, qual é a minha frase? A caneta é preta. Quem é que é preta? A caneta. Vamos para outro exemplo? Deixa eu ver. Marcela estudou, tá? Quem é que estudou? Marcela. Então, ela é o meu sujeito, tá? É sobre Marcela que eu falo alguma coisa. Beleza? Predicado, gente, é aquilo que a gente fala sobre o sujeito. Lembra que eu falei que a caneta é preta? E eu perguntei quem é que é preta? Isso, o é preta, é o que eu tô falando sobre a caneta. Então, é o meu predicado, é aquilo que eu digo sobre o sujeito. Lembra que eu dei o exemplo também de Marcela? Marcela estudou. Quem é que estudou? Esse estudou aí, que é o que eu digo sobre Marcela, é o meu predicado, tá? Pra gente descobrir o predicado da frase, o que é que a gente pode fazer? A gente também pode perguntar: quem é que estudou? O que é que Marcela fez? Estudou. O que é que a caneta é? É preta. Então, a resposta que a gente tem é o predicado. Vamos para outros exemplos. Bora lá. Carlos e Ana são irmãos, tá? Então, quem é que são irmãos? Vamos descobrir primeiro aí o sujeito. Eu falo sobre quem? Sobre Carlos e Ana, né? Então, já tenho a resposta aí. Mas a gente pode perguntar, olha só. Quem é que são irmãos? Carlos e Ana. Descobri o meu sujeito. Agora, como é que a gente faz para descobrir o predicado? Carlos e Ana são o quê? São irmãos. Então, são irmãos é o meu predicado, tá? Vamos para outra frase. Os meninos quebraram a janela. Os meninos quebraram a janela. Então, bora lá. Vamos descobrir quem é o sujeito. A gente pega a ação, né? O que aconteceu e pergunta: quem que quebrou a janela? Os meninos. Descobri aí o meu sujeito, né? Os meninos, eles praticaram uma ação. Então, o ser que pratica a ação é o sujeito. Então, quem quebrou a janela? Os meninos. Vamos descobrir o predicado? O que é que os meninos fizeram? Quebraram a janela. Então, quebraram a janela é o que foi feito. É a ação que foi realizada. É o que se diz sobre o sujeito. Então, quebraram a janela é o meu predicado. Vamos para o último exemplo. Bora lá. O bebê estava chorando. Vamos descobrir o sujeito? Basta perguntar: quem é que estava chorando? O bebê, tá? Descobrimos o nosso sujeito. E o predicado? Como é que faz? Quem é que estava chorando? Perdão. O que é que o bebê estava fazendo? Ele estava chorando. Estava chorando é o meu predicado. O último dos últimos, tá? Pra gente encerrar. Bora lá. Minha mãe fez um bolo delicioso. Vamos descobrir o sujeito. Quem é que fez o bolo delicioso? Minha mãe. Descobrir o sujeito. É ela que pratica a ação. Agora vamos descobrir o predicado. O que é que minha mãe fez?
fez um bolo. Fez um bolo delicioso. Então, esse é o predicado, é a ação que foi realizada, é aquilo que eu digo sobre o sujeito. Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores. Beijos e até a próxima aula. Tchau!